Muito boa noite, está no ar o TVBA Entrevista desta segunda-feira. Entramos na semana do Natal, né? Acompanhamos aí uma entrega de presentes linda, de cestas, de caridade, de felicidade, de paz e de amor aqui pela TV Brasil Esperança. Você acompanhou agora há pouco os nossos colegas aí fazendo essa bonita entrega de alegria, né? De felicidade. Esta época é uma época de felicidade, de alegria para todos, para alguns, momentos de tristeza também, né? Tivemos aí neste final de semana uma notícia triste e trágica do falecimento do Maneca, né? O Manuel Conceição, irmão do nosso amigo Murilo José, secretário de comunicação da Prefeitura de Itajaí. O Maneca, que era o presidente do PT aqui de Itajaí, foi ministro interino da Pesca, ele que era um grande batalhador e lutador pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Itajaí e toda a região. E num trágico acidente, na noite de sábado, na BR-101, dois cavalos atravessaram a pista, o Manuel não teria visto esses animais e acabou colidindo com um deles e veio a falecer no local. A esposa sofreu também alguns ferimentos leves, segundo informações, passa bem, mas ele infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite no local do acidente. Também tivemos aí o falecimento do Cezão, que é o César Martins de Balneário Camboriú, também um grande batalhador na política de Balneário Camboriú e toda a região. Faleceu hoje pela manhã, ele que também vinha com problemas de saúde já há algum tempo e faleceu então hoje pela manhã em Balneário Camboriú. Notícias tristes numa semana que seria de alegria e felicidade, para outros também não é tanta alegria, tem pessoa que não gosta do Natal. Não é bem assim, todo mundo não gosta de Natal, não é. Tem pessoas que não gostam, ficam tristes nesses momentos, ficam cabisbaixos, existe uma tristeza porque uns não ganham presentes, outros porque datas assim os deixam tristes e aí sim, assim por diante vai, né? O pessoal não tem o Natal como uma data feliz, mas comemoramos o nascimento do Menino Jesus, também o Papai Noel que chega na noite 24 para 25, e são datas que cada um comemora no seu estilo, na sua religião e também no seu meio, né? Então vamos fazer aí uma festa pacífica de Natal. Mas hoje é segunda-feira e o assunto hoje também é interessante, é pesquisa, busca por uma melhor qualidade de vida de pacientes com câncer e também, não sei se você sabe de casa, mas Itajaí tem médicos pesquisadores que trabalham duro com essa questão da saúde, de trazer o bem-estar para quem sofre de algumas enfermidades, entre elas o câncer. Eu estou aqui com o doutor Juliano Santos Borges, médico oncologista. Ele atua aqui em Itajaí e vai contar nessa noite de hoje um pouquinho do seu trabalho, das suas pesquisas e algumas pesquisas, alguns produtos que chegam para aliviar não só a dor, mas também o lado psicológico das pessoas que tratam do câncer. Doutor Juliano, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, sempre um prazer participar do programa. Bom, doutor Juliano, eu falei bastante aí nas pesquisas, né? E a gente começa a conhecer um pouquinho sobre o doutor Juliano. Doutor Juliano, médico oncologista, né? O pessoal de casa está pensando, médico novo assim, né? Doutor Juliano, já dentro de pesquisas aí para melhorar muito a qualidade de vida, principalmente das pessoas que fazem o tratamento de câncer. Mas primeiramente, assim, falar um pouquinho sobre o doutor Juliano aqui, que está conosco hoje. Eu estou formado há 15 anos e se eu fizer uma revisão com relação ao meu currículo, na verdade, eu sempre tive o foco vinculado à pesquisa, né? Desde a época como acadêmico, durante a formação, na verdade, inicial na medicina interna, depois os outros 2 anos na oncologia clínica, sempre focado em pesquisa. E eu fiz a minha formação em Porto Alegre. E em Porto Alegre já tinham grandes serviços de protocolos de pesquisa, de novos medicamentos. Eu acho que foi ali a grande motivação e direcionamento para esse foco. Há 10 anos eu comecei a trabalhar em Itajaí, inicialmente vinculado à universidade, à Univale. A gente começou a fazer alguns projetos com os acadêmicos e depois a gente evoluiu para projetos e medicamentos. A grande maioria são medicamentos que são testados em várias partes do mundo, mas também a gente tem alguma forma
informação de alguns produtos que a gente está começando a produzir nossos próprios aqui da região. Pois é, doutor, a gente conversou em outras ocasiões também a respeito da pesquisa, né? Nós temos hoje no Brasil cerca de 5 mil pesquisas em andamento e tudo mais, e um dado que a gente comparou numa situação foi os Estados Unidos com mais de 100 mil. Por que essa diferença tão grande, sabendo-se também que muitos dos pesquisadores brasileiros vão para fora? São assim, levados, né, pelas empresas. É importante ressaltar isso porque o ano passado, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer um dos maiores serviços dos Estados Unidos, é uma instituição no Texas, e eles tinham mais de 1.000 projetos de medicamentos, formulações novas para o câncer. Isso numa instituição, né? Isso somente para o câncer? Só para o câncer, né? Se a gente pegar o histórico do Brasil, tem em torno de 900 projetos. Toda a história brasileira. E no Texas, no MD Anderson, que é em Houston, tem em um hospital, uma instituição, tem mais de toda a história do Brasil de pesquisa clínica. Então, a gente pode ver isso, um lado negativo, como, poxa, como a gente está atrasado ainda vinculado aos novos produtos, novas formulações, novas ideias, ou a gente pode ver o lado positivo, que a gente tem muito a crescer com isso, né? Claro. E o senhor, como pesquisador, por que essa diferença tão grande entre países nessa pesquisa? Inicialmente, assim, a gente tem ainda a nossa cultura está em informação, a parte de informação sobre pesquisa clínica, que são os testes em seres humanos, ainda no Brasil é muito nova, tem em torno de 20 anos, e os países mais desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, ainda tem essa formação bem mais prolongada. E a gente tem questão regulatória também, o regulatório que as autorizações na Anvisa, na Conep, nos comitês, demoram em torno de 1 ano no Brasil, de 10 a 12 meses, e nos Estados Unidos gira em torno de 2 a 3 meses. Então, a gente está falando desenhar um projeto de um novo remédio, no caso que eu estou vinculado aqui para câncer, no Brasil, até a autorização, 1 ano. Nos Estados Unidos, em 3 meses está aprovado. Esse 1 ano para começar as pesquisas? Para começar as pesquisas. Nos Estados Unidos, eles têm mais ou menos uma legislação que, se passar de 3 meses, é automaticamente aprovado. Então, a gente está falando já de uma perda, né? Só na questão regulatória, Estados Unidos e Brasil, de 9 meses. Então, muitos produtos que são muito interessantes e que vai ter uma liberação muito rápida, nem chegam a vir para o Brasil, porque os Estados Unidos e Europa, eles já incluem todos os pacientes, porque só o tempo de aprovação no Brasil, que seria em torno de 1 ano, já é recrutado e analisado todos os dados dos Estados Unidos. Isso tudo devido à burocracia? Burocracia, e é claro que eu vou comentar também porque tem a parte de acesso às informações. Novamente comentando os Estados Unidos, como se fosse o Ministério da Saúde deles. Vamos deixar claro, né, Antônio? A gente compara com os Estados Unidos, que queira ou não queira, nessa área, eu acho que é o top, né? Ele é. Não adianta comparar com um igual, tem que comparar com um que não Isso precisa mesmo. ser tão melhor, mas é a questão do top, né? Assim, se a gente pegar a parte de projetos científicos, 50% dos testes, né, no mundo são americanos, né? Então, o restante, o Brasil gira em torno de 1%. Então, a gente está comparando 1% no Brasil, 1 a 2% no máximo, acho que dá 1,6% no Brasil, comparando com 50% dos Estados Unidos. Então, a comparação é desleal. Sim, assim, chega a ser até... incomparável, né? Isso mesmo. Né? E essa questão da burocracia seria para começar esse projeto. Claro, o senhor tem que criar o projeto, montar todo o projeto, começar a desenhar ele e apresentar. Aí, a partir daí, começa esse processo de fabricação ou de estudo que demora esse tempo todo? Isso, assim, na verdade, os estudos... podem se dividir em 2 grandes grupos, que são os estudos pré-clínicos, em que são analisados em animais. Depois tem a parte clínica, que é em seres humanos, né? A parte clínica a gente pode dividir em 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3, até a aprovação. Isso gira em torno de 10 anos para a gente conseguir lançar um produto no mercado. No né? Brasil? No mundo. Aí no mundo. No mundo, A fase 1 é voluntários, que se oferecem para testar algum remédio, para analisar a segurança. E é interessante porque na época que eu dei aula na universidade, eu tive acadêmicas de Israel que elas... Os próprios acadêmicos do curso se ofereciam para testar remédio em prol da saúde da população. Né? Então, uma cultura ainda que não chegou aqui no Brasil. Depois tem a fase 2, em que a gente organiza as doses dos remédios para ver o efeito. E daí vem a fase 3, que é a grande fase, né? Em que saem as aprovações e que a gente compara um tratamento padrão com uma nova intervenção. E aí que saem os resultados. E no caso, esses que participam lá no teste inicial, eles têm a doença ou eles testam para ver a reação do remédio no corpo? Testam para ver a reação.
idealmente, um estudo de fase 1, que é a primeira etapa, são voluntários que se oferecem para participar de um estudo. Que é uma parte importante também, porque o início de tudo, né? É isso mesmo, o início de tudo. Então, e é importante por quê? Porque a gente não basta a gente ter as hipóteses, né, de que um medicamento, que uma nova intervenção vai funcionar, a gente tem que ter comprovação e tem que ter segurança. Claro, isso já é uma fase, primeiramente, como o senhor falou, animais, depois vai para o ser humano. Seres humanos, isso mesmo. Então, mas também a reação é bastante, conforme eu acho o medicamento, é parecida a reação. São parecidos, sim. Até para teste de segurança com os animais. E é claro que as análises sempre são direcionadas para as doenças que a gente não tem um tratamento de excelência, né? Por isso que tem grandes estudos em câncer, porque a gente sabe que a gente tem que melhorar muito ainda nas intervenções para câncer, para melhorar toxicidade, diminuir toxicidade de tratamentos e a gente aumentar as taxas de cura na população. Até porque o câncer, não sei se mas é uma das doenças mais agressivas que tem hoje, né, doutor? Isso, mas assim, as principais causas de morte, né, na população em geral são as doenças cardiovasculares e o câncer, né? Então essas são as duas bases principais que as intervenções, né, de saúde pública devem direcionar. A diferença, penso eu, assim, das cardiovasculares seria um ataque cardíaco, as situações, elas são mais fáceis de prever do que o câncer? Ou de curar do que o câncer, ou não é bem assim, doutor? Não, ainda as duas intervenções, elas concorrem, as duas são bastante graves, né? Se a gente pegar, analisar a população em geral, as duas são as principais causas. Geralmente a cardíaca, ela é rápida e fatal, né? Mas tem bastante pacientes com angina, com derrame cerebral. A gente fala geralmente só do ataque do coração, mas tem várias... Mas envolveria o derrame cerebral, que é o AVC, envolveria a angina de peito, a hipertensão, e isso levaria a outras complicações, né? E nessa questão, nós falamos na questão do câncer, doutor, existe assim, eu não sei se pode ser mensurado ou não, quantos tipos de câncer existe, quantos subtipos, ou como é que é? Existe o de ossos, existe o de mama, próstata, existe como quantificar essa quantidade de tipos? Isso, assim, isso é importante porque existem vários tipos de câncer. Quando a gente fala a palavra câncer, a gente está falando de uma doença com comportamento semelhante, que são células que se multiplicam. Porém, o câncer de mama é diferente do câncer de próstata, que é diferente do câncer de pulmão. E dentro de cada um desses tipos, né, por exemplo, o câncer de mama, eu tenho vinculado a alteração genética, eu tenho vinculado a intervenção hormonal, eu tenho vinculado uma proteína, por exemplo. Então, eu consigo dividir o câncer de mama ainda em subgrupos. Então, a gente está falando de mais ou menos 200 tipos de doenças diferentes, né, que têm um comportamento semelhante. Eu estaria comparando, fazendo uma analogia, por exemplo, um problema de joelho, eu tenho uma dor no joelho, mas pode ser porque eu fraturei o joelho, né, o osso do joelho, porque eu tive uma lesão muscular, porque eu rompi os ligamentos. O sintoma é o mesmo, mas as causas são diferentes, as intervenções vão ser diferentes. Como assim o tratamento é totalmente diferente? Totalmente diferente, né? A gente está falando, por exemplo, um câncer de próstata, a gente está falando de uma intervenção que habitualmente está vinculada à testosterona. Um câncer de pulmão que está vinculado muitas vezes ao cigarro, a testosterona não vai ter nenhuma influência, né? Então são doenças com comportamentos diferentes. Tratado num grupo, mas dentro dele muito dividido, muito minucioso também, né? Porque, isso mesmo. Às vezes a questão é assim, pode ser um câncer nos ossos, mas não é nos ossos, é no sangue ou no músculo, não sei, assim, exemplo, né? E por isso que às vezes é tão difícil diagnosticar. Mas agora também os exames aperfeiçoaram bastante, existe um exame, vamos supor, de sangue que defina isso? Como é que é feito a descoberta dessa doença, doutor? Na verdade, ainda assim, a gente tem poucos exames vinculados a pacientes que não têm nenhum sintoma, que são assintomáticos. A gente chama os exames de screening, que habitualmente está associado nas mulheres para fazer mamografia a partir dos 40 anos. Nos homens é discutível, né, fazer o PCR, o toque retal, a partir dos 50 anos. E a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino, tanto nos homens quanto nas mulheres, a partir dos 50 anos. Então, esses seriam os exames básicos para pessoas que não têm sintomas. Se alguém tem um sintoma, daí sim tem que procurar o atendimento. De exame de sangue é interessante porque tem o PSA como marcador para o câncer de próstata no homem, mas a gente não tem muito outros exames, exceto um, que até chama atenção, como curiosidade. Só tem um exame que a gente consegue fazer no homem,
e confirmar que tem câncer, que é o teste de gravidez. Se um teste de gravidez, que é o beta-HCG, dá positivo no homem, ele tem câncer. Né? Ele tem um câncer, ele tem um tumor germinativo. Seria o único exame que é específico de câncer para um homem, né? Claro que não vale a pena fazer esse teste na população, que tem muito poucos pacientes teriam essa alteração. Mas é o único teste que comprova da certeza que tem câncer. Nossa, vê só, o da gravidez seria um momento de, né, de alegria. No homem. Não, mas na mulher seria um momento de felicidade. E no homem é que ele tem câncer. De preocupação que já começa... porque teria uma célula tumoral que estaria produzindo um tumor germinativo. E aí a gente fica pensando, né, doutor, como se chega a essa descoberta, né? E nós estamos falando agora sobre pesquisa. São testes. Testes e por vezes também uma questão de sorte, de uma manipulação diferente. Como é que faz a descobrir essas questões, doutor? Na verdade... No caso, vamos supor, não sei se o senhor sabe desse aí da gravidez ou algum outro que o senhor possa relatar. Era para isso, mas foi feito assim e descobriu que... Bom, eu acho que o exemplo mais interessante talvez seja da penicilina, que é do antibiótico, que foi feito ao acaso mesmo, né? Então, eu não sei, não posso confirmar exatamente a história, mas o pesquisador contaminou com penicilina algumas bactérias e viram que as bactérias na tigela, né, que estava sendo analisada, morreram. E a descoberta foi o acaso, né? Como, se a gente puxar curiosidades aqui, né, a história do Viagra também, a história do Viagra foi o acaso. Né? O Viagra, que é o estimulador de ereção para um homem, ele foi descoberto para quem tem um problema muito incomum, que é um problema de hipertensão no pulmão. Quando começou a fazer os testes para aumento da pressão pulmonar, que é uma doença relativamente rara, os pacientes masculinos, os homens, relataram que notaram algo de diferente que melhorou a ereção peniana. E daí que foi descoberto e direcionado. Então, na verdade, muitas vezes é o acaso tanto do pesquisador quanto coleta de dados dos pacientes. No momento do teste, na pesquisa ainda, isso na pesquisa mesmo. que acontece isso. Bom, doutor, a gente vai rapidinho para um apoio cultural, a gente volta falando depois mais sobre essa questão do câncer. Eu quero que o doutor conte a questão da touca, a touca para quimioterapia, principalmente para as mulheres, né? Eu já tive a oportunidade de fazer essa matéria, achei fantástica. As mulheres, então, acham melhor ainda para a questão de autoestima. Não é nada que melhore o tratamento do câncer para a doença, mas sim na autoestima, que é muito importante nesse momento da doença. Mas depois do nosso apoio cultural, a gente volta falando mais sobre essa doença que atinge e cada vez é mais comum surgir nas pessoas, e o doutor vai explicar como é que está o tratamento, como é que são os tratamentos disso e até umas prevenções contra o câncer. A gente volta já, não sai daí.